Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui, né, de cálculo numérico, né? Estamos no método da bissecção hoje, né, falando, né? A aula passada, então, fiz uma introdução para vocês do que a gente vai ver nessa primeira área aqui do cálculo numérico, né, que é o cálculo de raízes de funções polinomiais, algébricas, transcendentais. Falei para vocês um pouquinho da importância, né, dos gráficos, né? O gráfico vai te dar uma visualização da localização dessas raízes. E hoje a gente vai começar a ver as técnicas, né? Não é só via gráfico que a gente vai encontrar as raízes, a gente vai tentar entender algumas técnicas numéricas para encontrar então essas raízes. Então, o primeiro método que surge, gente, como eu já falei um pouquinho da aula passada, é o método da bissecção, né? Ele é um método um pouco intuitivo, né? Porque vejam bem, como eu estava falando na aula passada, né? Dada uma função f contínua, o que acontece? Bom, se existe uma raiz, né, dessa função real, o que a gente pode fazer é o seguinte, olha, se eu der o intervalo AB, né, tal que esse intervalo, f aplicado nesse ponto A e f aplicado nesse ponto B, trocarem de sinal, ou seja, o produto delas for menor do que zero, bom, eu garanto que a raiz tem uma raiz entre a B. E essa é a ideia desse método, tá? Então, seja então ali um A0, B0, ou seja, dado dois pontos, tá? Um intervalo, tá? Que contém uma raiz alfa. Bom, aqui alguém podia perguntar, tá, mas como é que eu garanto, né, que esse A0, B0 tem uma raiz alfa? Bom, é aquilo que a gente já tinha comentado um pouco da aula passada, né? Aqui vai muito, ou você vai ter uma estimativa mais ou menos de onde se localiza essa raiz, pode ser através de um gráfico, ou você já tem a priori, né, uma ideia de onde essa raiz possa estar, né? Então a ideia é essa, você escolher um intervalo inicial A0, B0 que contém essa raiz alfa. A partir daí, então você vai criar, né, uma sequência de intervalos, tá? Então você vai pegar lá um A1, B1, que contém A2, B2, que contém até chegar um AN, BN, ou seja, você vai fatiando, né? Você vai pegando esse intervalo A0, B0, que você garante que tem uma raiz, você pega o ponto médio. Depois você localiza se a raiz está à esquerda do ponto médio ou à direita. E aí você vai pegando sempre os pontos médios, até que vai chegar um momento, você vai refinando tanto esse intervalo, que ou você vai chegar na raiz, ou tão próximo quanto você queira. Tá? Então a ideia é essa, então, seja um A0, B0, o intervalo contém uma raiz alfa. Então o método determina uma sequência de intervalos A1, B1, que contém A2, B2, que contém até um AN, BN, ou um AK, BK, onde esse K vai até N, então vai ser um AN, BN, onde todos os intervalos contêm a raiz alfa, tá? Esses intervalos IK, que eu vou chamar, que o K vai de 1 até N, né? Como é que eles são obtidos, né? Esses intervalos, gente, são obtidos da seguinte maneira. É muito simples, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer isso aqui é um 1, tá? Meu 1 pode parecer qualquer outra coisa, mas então determina-se, primeira coisa, tá? Determina-se, opa, desculpa. Determina-se o ponto médio MK. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar o ponto médio desses IKs, né, desses intervalos, vou chamar de MK, tá? Então você vai pegar o ponto médio do intervalo vou chamar aqui IK-1, tá? Do intervalo IK-1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o MK, vai ser o quê? Vai ser o meu AK-1. Vou pegar o ponto médio, então vai ser o ponto AK-1 mais BK-1 sobre 2. Esse vai ser o meu BMK. Depois, o que eu faço? Bom, uma vez que você pegou o ponto médio desse seu intervalo, veja que o K aqui é maior ou igual que 1, tá, gente? Aqui para cá, maior ou igual que 1.
Qual é a segunda ideia? Bom, uma vez que você tem esse ponto médio, faz f aplicado no ponto médio. Pode acontecer que o ponto médio já seja a própria raiz. Aí acabou o processo iterativo, né? Então, calcula-se f aplicado em mk e vê o que acontece. Se a f aplicado nesse ponto já for zero, bom, já encontrou a raiz, né? Já acabou o problema. Stop, né? Então mk é a raiz. Então, mk é raiz. Agora, pode acontecer duas outras coisas, né? Caso contrário, agora a gente tem que identificar. Onde é que está essa raiz, então? Ela está entre AK-1 e MK ou está entre MK e BK-1? Tá? Então, caso contrário, o que vai acontecer? Caso contrário, deixa eu botar um pouco mais para baixo para vocês. Nós vamos ter o seguinte. Os intervalos AK, BK vão ter duas opções, né? Vocês concordam? Quais vão ser as opções? Ora, ou a raiz vai estar entre AK-1 e MK, que é o ponto médio, ou a raiz vai estar entre MK e BK-1. Ok? Faz sentido? Ali é subíndice, tá, gente? Aqui é um BK-1. Deixa eu até arrumar aqui. Deixa eu botar mais assim, né? BK-1. Bom, a raiz vai estar entre AK-1 e MK, não sei se vocês concordam, mas se o produto, né, F aplicado em MK, se trocar de sinal, né, F aplicado em MK e F aplicado em AK-1 tiverem sinais opostos, ou seja, o produto desses caras for menor do que zero. Faz sentido? Agora, caso contrário, né, se o produto F de MK por F de AK-1 for maior do que zero, é porque a raiz está do outro lado, né? Ou seja, a raiz está entre MK e BK-1. Tá? Essa aqui é a ideia. Vamos fazer, acho que eu vou pegar o gráfico aqui para ficar mais claro para vocês. No gráfico acho que vai ficar mais claro aqui, gente. Vamos imaginar essa função aqui, tá? Uma função qualquer aqui contínua. Observe que aqui está a raiz alfa, né? A raiz que a gente quer localizar. O que a gente quer encontrar, né? Eu já localizei ela, sei que ali está entre 0 e 10, sei lá, perto de 5. Mas qual que é a ideia do método da bissecção, né? Você vai primeiro escolher um intervalo, escolher dois pontos, tá? Tal que essa raiz esteja entre eles, né? Então, por exemplo, só como exemplo, tá? Vamos supor que você escolhesse aqui o teu A0, seu chute inicial aqui, e um B0 aqui. Pode ser? Só como um intervalo inicial. Ora, quando você escolhe esses pontos, até você pode ver se escolheu bem, né? Como é que eu sei que eu escolhi bem esses pontos? Olha, f de A0 e f de B0 troca de sinal? Troca, né? F de A0 é negativo, f aplicado em B0 é positivo. Então, existe uma raiz entre A0 e B0. Ok. O que diz o método da bissecção? Pega o ponto médio, né? Pega o ponto médio, que é a metade aqui, né? Vamos supor que a metade, não sei bem quanto é que é esse ponto aqui, então, mais ou menos aqui perto do zero, tá? Vamos supor, tá, gente, aqui. Esse seria o teu M1. Esse é o teu ponto médio 1. Agora que você pegou esse ponto médio 1, faz F aplicado em M1, certo? Se F de A0 e F de M1 tiver o mesmo sinal, ou seja, o produto for positivo, é porque a raiz está entre M1 e B0, que é o caso aqui, né? Se eu fizer o produto entre
f de A0 e f de M1 deu positivo. Então, porque a raiz está à esquerda, ou seja, está entre M1 e B0. Agora eu pego o ponto médio entre M1 e B0. Então vamos supor que deu mais ou menos aqui. Tá? Então aqui vai ser o meu M2. Aí o que eu faço agora? Eu renomeio, tá? Esse M1 passou a ser o meu novo intervalo, né? Então aqui, ó, é como se o meu novo intervalo, o M1 seria igual ao A1, tá? E o B0 passa a ser agora o B1. Tá vendo? É o meu novo subintervalo, vamos dizer, né? O A0, B0 é o intervalo maior, agora o A1, B1 é o subintervalo. Pega o ponto médio entre A1 e B1, que seria entre M1 e B0, né? Que eu atualizei agora o B0 para B1. É o M2. Agora eu faço F de A1 e comparo com F de M2. Olha, F de A1 é negativo, né? Que é esse ponto aqui. E F de M2 é positivo. Então a raiz está entre A1 e M2. E assim eu vou indo, né? Aí eu vou criando uma sequência de subintervalos, vou fatiando, pegando o ponto médio, avaliando sempre o extremo com um ponto médio e analiso se a raiz está à direita ou à esquerda. Aqui, assim, vamos dizer assim, por opção, tá? A gente escolhe só sempre o intervalo da esquerda para ir avaliando, sempre o f de AK-1 aqui, ó, tá? Eu poderia também fazer o contrário, né? Eu poderia usar o outro extremo, tá? Mas no geral a gente opta, né, por usar esse intervalo da esquerda para avaliar e comparar com um ponto médio. E assim eu vou indo até um critério de parada. Essa é a ideia do método da bissecção. Então, gente, só para escrever melhor aqui para vocês. Então, feito isso, a gente toma. Então, gente, só para formalizar que a gente já falou aqui, né? Então, a gente toma-se, né, como estimativa para a raiz, né, a abscissa, o ponto médio, né, mn mais 1, que é o ponto médio de qualquer intervalo AN, BN. Então, após n passos, né, ou n interações, vamos dizer assim, iterações, a raiz vai estar contida nesse intervalo AN, BN. Qual é a amplitude? A amplitude seria BN menos AN, que em cada passo, n, eu vou dividindo por 2. Então vai ser Bn menos 1 menos 1 sobre 2, depois Bn menos 2 menos An menos 2 sobre 2, até, depois de n passos, né, até chegar em B0 menos A0, que era a estimativa inicial, dividido por 2 na n. Tá? Que n é o número de iterações, é o número de vezes que eu vou particionando e fatiando ao meio os intervalos até se aproximar da raiz. Claro, eu estou indo para cá, mas ela pode ir para cá ou para lá, né? Ela vai fatiando conforme a oscilação do sinal da F aplicada no extremo e no ponto médio. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, o que vai acontecer, gente? Acontece que em módulo, né, essa raiz, deixa eu escrever aqui para vocês. Em módulo, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, essa raiz alfa menos essa m, ponto médio vai ser estimativa para a raiz, tá? Esse ponto m na iteração n mais 1, isso aqui vai ser menor do que um dm, vou chamar assim, tá? Que é uma distância, tá? E essa distância, ou amplitude, melhor dizendo, é o nosso B0 menos A0 sobre 2 na N. Ok? Tranquilo aqui, né? Isso aqui a gente chama de uma cota superior. Tá? Isso aqui é uma cota. Isso aqui é um T, tá, gente? Desculpa que minha letra não é muito boa, né? Então na mesa também não fica. Isso aqui é uma cota superior para o erro absoluto. O erro absoluto que é o erro, né, gente? A raiz menos a estimativa, né? A raiz exata seria o alfa. E o m, n mais 1 é a nossa estimativa, né? A cota superior para o erro absoluto. O erro absoluto dessa aproximação, né?
Isso aqui é uma aproximação, está te aproximando da raiz dessa aproximação para a raiz alfa, ok? Para a raiz alfa. Show de bola, né? Então o que acontece? No geral, gente, essa distância aqui, né, esse erro absoluto, que é o erro, né, da raiz exata alfa para a nossa aproximação mn-1, isso aqui é menor do que um epsilon, ok? No geral, isso aqui a gente chama de um critério de parada, né? Esse epsilon. Por que critério de parada? Porque isso aqui é um método iterativo, né? Até quando eu vou parar isso, né? Porque pode ser que eu nunca chegue na raiz, mesmo pegando os pontos médios, né? Pode ser que eu precise de muitas iterações. Vai depender muito de qual o critério de parada, qual é a precisão que você quer, né? Dessa raiz. Então aqui vai ser um critério de parada. Vai depender então muito da precisão que você quer. Então, gente, esse epsilon ele tem que ser maior ou igual que essa distância, né? Maior ou igual que esse B0 menos A0 sobre 2 na N. Então, quando isso acontecer, ok, eu estou satisfeito. Tá? Então, observem que dessa equação e dessa equação aqui, né, a gente pode chegar à conclusão que o epsilon, né, que é esse critério de parada, ele tem que ser maior ou igual que essa amplitude, né? Lá para a enésima iteração, ou seja, B0 menos A0 sobre 2 na N. Faz sentido? E daqui eu consigo uma relação entre o N e o epsilon, o A0 e o B0, ou seja, fazendo aqui um algebrismo, né? Desculpa, aqui N mais 1, né? Agora que eu estou vendo. Isso aqui é N mais 1, porque eu estou no ponto médio N mais 1, né? A enésima mais uma iteração. Então vai ser A0 menos B0 sobre 2N mais 1 aqui. Então daqui é óbvio, né, que posso passar aqui multiplicar dos dois lados, né? Já vou deixar nessa forma aqui. Isso aqui é maior ou igual que 1 P0 menos A0. Então daqui sai o quê? Estou fazendo passo a passo para vocês entenderem aqui. Divide por epsilon. Agora sim, aplica o logaritmo dos dois lados, tá? Então você vai ficar com N ln de 2, propriedade dos logaritmos aqui, mais ln de 2, concorda? É maior ou igual que ln, é meio feia essa minha letra, né? Maior ou igual que... Só quero achar uma relação aqui entre o n, esses dois intervalos iniciais, né, o A0 e o B0, o chute inicial, vamos dizer assim, e o epsilon. Porque isso aqui a gente vai conseguir estimar quantas iterações eu preciso para a precisão que eu quero. Entendeu a ideia? Então nós temos aqui o n. Posso fazer direto agora? Acho que agora eu posso, né? Isso aqui vai ser maior ou igual que ln de B0 menos A0 sobre epsilon. Passa esse bicho para cá. Certo? Tudo isso dividido por ln de 2. Beleza? Ou se quiser para ficar mais bonitinho, o número de iterações, gente, tem que ser maior ou igual que o ln da amplitude inicial, né, da estimativa inicial, que é o B0 menos A0, sobre esse epsilon, que é a precisão que tu quer, tá? Dividido por logaritmo de 2, natural, ln de 2, menos 1. Isso aqui é legal porque é uma estimativa para a gente saber quantas iterações eu preciso para chegar na precisão que eu quero, tá? Lembrando que esse P0 menos A0 é o nosso chute inicial, tá? Esse aqui é o chute inicial também. Essa partezinha aqui é o chute... Não é bem chute, né? É estimativa inicial, botar assim. Estou chamando de chute, mas é uma estimativa inicial
do primeiro intervalo que você vai considerar. Tá certo? Então, para a aula não ficar tão longa, tá, gente? Eu encerro por aqui e a aula que vem, então, eu já faço um exemplo do método da bissecção para vocês. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.